Passava na escola, pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo, para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Não tem como começar esse vídeo, esse documentário, e falar de Senna se não lembrar aqui, no cartódromo, onde tudo começou na vida de Senna. Filho do empresário Milton da Silva e de Neide Senna da Silva, Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, na maternidade de São Paulo, no bairro Cerqueira César. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e o seu pai era filho de uma espanhola com um paulista. Morou no Jardim São Paulo dos 4 aos 12 anos, mudando posteriormente para Tremembé. Desde novo, ele se interessava muito por automóveis, já iniciando sua paixão imensamente por velocidade e por carros. Mas logo no começo, que Senna foi se apaixonando e ficando mais apaixonado, quem deu um empurrãozinho, sabe, aquele famoso empurrãozinho, foi o seu pai Milton, o entusiasta das corridas automobilísticas, que já teve a iniciativa de montar aí, ó, o seu primeiro kart para o Senna. E o kart, cara, teve motor de cortador de grama. E um fato muito curioso também foi que Senna, aos seus 9 anos de idade, já pilotava o Jeep já em áreas, propriedades rurais do pai dele, que eu tinha dito que o pai dele era empresário. E Senna na telinha, na televisão, seus olhos já enchiam fixamente, já era fã daquele famoso desenho, não é, gente? Esse aí, ó. Speed Racer. Esse era o desenho que Senna era super fã. Daí começa a história dele. Ayrton Senna da Silva, o grande Senna, foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão por 3 vezes na categoria, em 1988, 1990 e 1991. Ele começou sua carreira competindo no kart no ano de 1973 e em carros Fórmula em 1981. Quando venceu as Fórmula Ford 1600 e 2000, no ano de 1983, alcançou o título de campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3. Batendo vários recordes, seu desempenho impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria do Grande Prêmio do Brasil no ano de 1984 pela equipe Toleman. Em sua primeira temporada, Senna pontuou 5 das corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, ingressou pela Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Senna começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos de idade. A sua primeira vitória oficial aconteceu na primeira prova oficial no kart de que participou em julho do ano de 1933. Tal fato teve lugar no cartódromo de Interlagos, que hoje leva seu nome. E em 1977 ganhou seu primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito no ano de 1980. Foi campeão brasileiro de kart em 1978, em 1979 e 1980. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 1974 na categoria Júnior e em 1976 foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart, em 1979. Empatou com o campeão nos pontos, mas perdeu no desempate em 1980. Mas foi no ano de 1984 que Senna deu início à sua carreira de Fórmula 1, quando entra para a equipe Toleman, atraindo ali McLaren, Williams, Brabham e Toleman. Aí que está, hein? A patrocinadora da equipe, na época Parmalat, tinha mais interesse em ter um piloto italiano na equipe do que ter 2 brasileiros, influenciando na decisão da escolha a equipe em contratar o piloto italiano Teo Fabi. Para a temporada, Senna, imaginando que Piquet tinha mais influência na equipe, ficou ressentido, declarando em uma entrevista que ele, Piquet,
não ajudou e nem atrapalhou, dando a entender que sua ida braba foi vetada pelo então bicampeão mundial. Assim, das 3 remessentes, apenas a equipe Toleman ofereceu a ele um carro para disputar o campeonato no ano de 1984. Assim, Senna marcou seu primeiro ponto no Campeonato Mundial de Pilotos, logo no segundo grande prêmio que disputou em Calame, na África do Sul. Ele repetiu o resultado 2 semanas depois no Grande Prêmio da Bélgica, disputado no Circuito de Zolder, conhecido também como Circuito de Toleman. Uma semana depois, o piloto brasileiro não conseguiu tempo para o Grande Prêmio San Marino. Tal fato que aconteceu devido a um desentendimento, houve lá uma treta, um desentendimento, né? Que foi lá devido à equipe do Toleman e à fábrica de pneus Pirelli. Olha aí a treta aí. No sábado, sob chuva intensa, Ayrton Senna foi o piloto mais rápido na pista molhada. Mas, longe das marcas obtidas pelos seus adversários no dia anterior da pista seca, depois, porém, com a pista seca, com muitos problemas no motor turbo hatch do seu Toleman, Senna se viu impedido de fazer um bom tempo. No Grande Prêmio de Mônaco, seu desempenho trouxe-lhe todas as atenções das demais equipes. Classificou-se em 13º no Grande Largada e fez um rápido progresso através de estreitas ruas de Monte Carlo. Da cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, onde daqui a pouco será corrida a 6ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. Ele com uma Toleman fez um estrago num grande prêmio memorável e aquilo despertou atenção. E acho que todo mundo que curtia a Fórmula 1 olhou um para a cara do outro e falou, opa, o cara é bom. Ayrton Senna está na 7ª fila. Em 1988, as McLaren Honda ostentavam os números 11 e 12. Dessa vez com a dupla Alain Prost e Ayrton Senna. Um dos principais momentos da temporada de 1988 aconteceu em Mônaco. Durante os treinos oficiais, Senna fez o pole position com uma vantagem de 1 hora e 42 segundos. Para Alain Prost, nos treinos segundo, o brasileiro, ele estava guiando em outra dimensão. E de certa forma não tinha uma total consciência do que estava acontecendo. Na corrida, Ayrton liderava com uma margem de quase 1 minuto para o segundo colocado, o francês Alain. No entanto, o tricampeão mundial acabou batendo na 66ª volta, dando sim a vitória ao adversário. No Grande Prêmio do Japão, Senna, que largava no pole, não conseguiu largar na 17ª posição. Entretanto, já nas primeiras voltas, Ayrton ultrapassou 8 adversários. Na 28ª volta, Senna ultrapassou Prost e terminou o final da prova com 13 segundos de vantagem para o francês. O Grande Prêmio foi depois, né? No final do campeonato, o Niki Lauda ganhou o campeonato dele, Prost, por meio ponto. Ou seja, se o Jack Hicks tivesse deixado seguir a corrida, o Ayrton teria conquistado a vitória naquela corrida. E o Prost teria feito 6 pontos. E o Prost seria pentacampeão do mundo. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda. E quem sabe? Logo após a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 no ano de 1991, Senna foi recebido com honras militares e de estadia na sua chegada na capital paulista. Primeiro, o avião no qual ele aportou em São Paulo foi acompanhado no trecho final da viagem por caças da Força Aérea Brasileira. Logo após, recebeu da então prefeita na época, Luísa Erundina, a chave da cidade. Em seguida, desfilou em um carro aberto pelas ruas da cidade. Outro lado de Senna, ele podia ser quem for, além de ser muito humano, ele tinha um lado muito espiritual, sempre com sua fé. Senna, segundo ele, era muito católico. E ele mesmo faz declarações afirmando que ele, sim, é dependente de Deus. E que não ia ganhar nas últimas 2-3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos
para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu tô feliz demais e a emoção foi muito grande. Agora sim, galera, vamos aos carros que na época foram feitas pro Senna, né? Esse é o grande modelo usado na época pelo Ayrton Senna. Williams. Olha só que coisa linda, cara. Muito irado. Tem também das minhas preferidas da época, só a McLaren sensacional, linda demais, que ele usava. Tá aí. Senna, além de ser um grande piloto, um cara muito bem aplaudido nas pistas, sim, no coração também, era o verdadeiro Dom Juan, né? Já teve seus namoros com Adriane Galisteu, com a Xuxa, também com uma grande escritora, na época escreveu um livro sobre ele, né? Adriana Yasmin. E foi casado com a Lília de Vasconcelos de Souza. Além das corridas de carros de Fórmula 1, Senna dedicava-se a tudo que apresentasse algum nível de velocidade, como por exemplo jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ayrton tinha o seu próprio helicóptero, um Esquilo, e acabou por tornar-se piloto privado, conseguindo seu brevet. Em 1993, no dia 10 de outubro de 1993, Senna realizou o cheque final do brevet. Depois de 1 hora e 40 minutos de voo, o coronel Fiuza, oficial da Força Aérea Brasileira, que ficou incumbido de brevetar Senna para helicópteros, ficou impressionado com a qualidade do voo brevetado. Senna teve 3 helicópteros, Esquilos, pilotando 2 dele, o HYO e o HNY. No total, voou por pouco mais de 100 horas, registrada na CIV, Caderneta de Informações de Voo. Sua última decolagem aconteceu no dia 3 de abril de 1994, partindo de sua fazenda em Tatuí, interior de São Paulo, para o Campo de Marte, zona norte da capital paulista. Relações com o aeromodelismo. Em sua fazenda em Tatuí, Ayrton Senna cuidava dos seus pequenos aviões, além de helicópteros, claro. Construía e fazia a manutenção das máquinas, bem como praticava muito bem o esporte. A relação de Senna com o aeromodelismo começou ainda quando ele era criança e vivia no bairro de Santana, um bairro localizado na zona norte da capital paulista. Mais precisamente no Mirante de Santana, ele pilotava um avião que não tinha nenhum controle absoluto de aceleração. Controlava o avião planando pelas ruas do bairro, no meio do trânsito, enquanto achava um lugar para descer. Um dos principais parceiros do tricampeão na prática de modalidade era o seu primo Fábio da Silva, nas décadas de 80 e 90. Eles realizavam disputa entre máquinas que chegavam a 150 km por hora. E no final do ano de 1991, em uma vista feita ao presidente na época, Fernando Collor, Senna juntou com o deputado Egberto Tartucci. Senna praticou esporte em Brasília, na L2 Sul, na maior pista de aeromodelismo da cidade. Mas, infelizmente, num Grande Prêmio de San Marino, no ano de 1994, é que veio a triste notícia. E todos que estavam vendo ali na televisão prestigiou, viu a corrida e levaram todos os brasileiros a um grande choque. Senna bate e perde a sua vida. O Brasil todo entra de luto. E é aí que tá, pessoal. Será que
posteriormente, será que tinha algo de errado no carro de Senna? Nosso carro no momento tem alguns problemas que se... E aí? Será que são onduladas. relatos mesmo que tinha algum problema? Ou supostamente o carro de Ayrton Senna foi mesmo sabotado? O que matou o Ayrton não foi a pancada e nem a desaceleração. Não, foi a barra. Foi a barra de suspensão que entrou como uma flecha no único lugar que poderia matá-lo, que foi através da viseira. Levanta-se uma hipótese. Será que realmente esse foi o problema? Falta então de manutenção? Como Ayrton mesmo relata um problema um pouco na suspensão. Como ele relata aí, ó. Mas por outro lado, os problemas que nós já identificamos no Brasil e aqui estão sendo trabalhados no momento na Inglaterra pela equipe e eu espero que já em Imola a gente tenha algumas modificações no chassis que permitam então uma melhoria na performance do chassis. Pois é, difícil, né? O Seninha, quem lembra, né? E eu tenho até uma foto aí, ó. Sempre fui apaixonado por Fórmula 1, mas fica assim com essa grande homenagem ao Ayrton Senna.